acredito que você já tenha passado pela experiência de falar com uma pessoa e depois notar que essa pessoa estava dormindo, que ela não tinha como compreender nada do que você dizia. Pois muito bem, o curso Despertando a Igreja, ele visa exatamente sanar esse problema que tem acontecido com a igreja nos últimos tempos. Muitos cristãos estão adormecidos e não adianta virem e ouvirem pregações, ensinamentos, se eles não forem despertados para a realidade do tempo que nós vivemos e da urgência do Evangelho. Nós estamos vivendo tempos muito perigosos, são os dias mais perigosos da igreja cristã sobre a face da terra, e se você ainda não compreendeu isso, é justamente porque, sem querer ofender você, você está dormindo. Se você é o tipo do cristão que falta cultos, que não se envolve com a obra ou se envolve relaxadamente, você com certeza precisa de um despertamento. E a minha esperança é despertar você. A razão desse curso é porque eu me importo com você. É porque eu não quero ver você assim. Eu quero ver você atuante na obra de Deus, para a glória de Deus. E é por isso que todos aqueles que na Igreja Bíblica Cristã se envolvem com qualquer ministério estão sendo convocados a fazer esse curso. Os irmãos que não fizerem parte do curso, lamentavelmente, também não poderão participar de nenhum ministério da igreja. Qualquer um deles. Então, eu estou aqui deixando esse recado logo de início do curso, porque a minha esperança é que todos participem do curso. Se você, por motivo de trabalho ou de saúde, não puder participar presencialmente, então pelo menos assista os vídeos na internet, responda os questionários e nós então assim poderemos mantê-lo nos ministérios da igreja. Mas é muito importante que você faça o esforço de estar presente. Eu não poderei aceitar ausências sem uma justificativa plausível, sem que seja por motivo de saúde ou de trabalho. Qualquer outro motivo eu não posso aceitar, irmãos, porque é muito importante, é crucial que nós estejamos passando por esse curso. E eu preciso que você entenda que a razão disso, dessa convocação, dessa obrigatoriedade para aqueles que trabalham na nossa igreja, é o amor, é porque eu amo vocês e eu não quero que vocês estejam envolvidos no ministério da igreja sem que vocês estejam devidamente capacitados para isso. E eu não estou falando de capacitação intelectual e teológica, eu estou também falando de capacitação espiritual. Então, queridos, eu espero que você compreenda isso. Queria também dizer que nessa primeira aula nós tivemos um pequeno problema na gravação do áudio, que não foi gravado pelo computador, mas apenas pela câmera de filmagem, e por isso ficou com eco. Mas no próximo vídeo, na segunda aula em diante, esse problema eu acredito que já estará resolvido. Também dizer que nessa primeira aula nós começamos com um pequeno trecho do filme Matrix, e a razão disso será explicada logo que a aula começar. Então eu espero que você tenha uma aula muito edificante para a glória de Deus e que, havendo qualquer dúvida, você possa me procurar, porque eu estou à disposição para ajudar você. Vamos trabalhar juntos, vamos levar a sério a obra de Deus. Perto está o Senhor. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix.
É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Este é o mundo que você conhece. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25.000 BTUs de temperatura corporal. Há campos, Neo. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Durante muito tempo não acreditei. Então vi os campos com meus próprios olhos. Eu os vi liquefazerem os mortos para alimentar os vivos via intravenosa. E ali, encarando a pura e horrorosa precisão, consegui perceber a evidência da verdade. O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal construído para nos manter sob controle. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neo. Disse que seria verdade. Pare! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Eu quero sair! Muito bem. Nessa cena que a gente viu do filme Matrix, nós temos uma ilustração que eu considero perfeita para a nossa primeira aula, e que na verdade vai servir para todas as demais aulas do nosso assunto, que é Despertando a Igreja. Nós estamos entrando numa série de estudos bíblicos e a gente vai examinar vários versículos da Bíblia a partir de hoje aqui. E nesses versículos, nós vamos chegar a algumas conclusões muito importantes. E o motivo, irmãos, de nós estarmos examinando estes versículos, particularmente, que nós estaremos aqui compartilhando, é exatamente porque estes versículos trazem verdades que ao longo do tempo a igreja tem se esquecido. E o esquecimento destas verdades tem feito com que a igreja esteja adormecida em relação ao seu verdadeiro chamado, em relação ao verdadeiro propósito da igreja. Irmãos, apesar de alguns aqui já serem cristãos há alguns anos, é muito provável que o que eu trago aqui, alguns de vocês tenham dificuldade em aceitar. Assim como no final do trecho do filme Matrix que nós vimos, o personagem principal não quis aceitar a verdade. Não.
Eu não acredito. Não é possível. Vocês viram a reação dele? Da mesma forma, hoje nós temos na igreja uma rejeição a esta verdade que eu vou compartilhar com vocês aqui, e que é muito importante para esta primeira aula do nosso curso intitulado Despertando a Igreja. A igreja de hoje se encontra adormecida. Nós nos encontramos adormecidos. E muitas igrejas semelhantes à nossa, que também pregam o verdadeiro Evangelho, mesmo pregando o verdadeiro Evangelho, estão adormecidas. Porque a igreja que despertou não é a igreja que tem apenas o conhecimento da verdade, mas é a igreja que está atuando dentro desta verdade. Compreendem, irmãos? Então é muito importante que todos aqui entendam, e se há alguém que não pôde estar nessa nossa primeira aula e que está acompanhando pela internet, é muito importante que todos entendam que quando eu convoquei a igreja para esta aula, é pela urgência do que está acontecendo no nosso meio. Eu não digo apenas o meio da igreja bíblica cristã, mas o meio da igreja como um todo. A coisa é muito séria, irmãos, é mais séria do que muitos de vocês podem imaginar. E as pessoas que não acham que é tão sério assim, evidenciam que elas estão ainda adormecidas. Isso evidencia que elas estão ainda adormecidas. Então, amados, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. Vamos ver alguns versículos. Vai aparecer aqui no telão. Você não precisa abrir sua Bíblia, a não ser que você queira. Eu não tenho tempo da gente comentar versículo por versículo. Mas vamos para alguns versículos, por favor. Vocês conhecem a maioria desses versículos. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Outro versículo. Ele, Deus, ou Cristo, Deus através de Cristo, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora outro versículo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O que é que estes versículos todos têm em comum? Eles estão aqui, diante dos olhos de vocês. O que esses versículos nos ensinam? Qual é a verdade que esses versículos nos trazem? Alguém gostaria de se arriscar a dizer? Reunindo todos esses versículos, qual a verdade que está sendo dita aqui? A morte para o pecado, ou o pecado gera a morte? Nós temos que morrer para o pecado. Ou nós
nós estamos mortos para o pecado, como bem lembrou o Júnior, ou nós estamos mortos para o pecado, ou estamos mortos no pecado. E a grande verdade desses versículos aqui é que antes da nossa conversão a Cristo, estávamos mortos no pecado. Antes da nossa conversão a Cristo, estávamos mortos no pecado. A palavra é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte. E não foi em vão que eu coloquei esse versículo encabeçando os demais que apareceram. Todos os versículos que eu li aqui no início ensinam esta verdade, que antes da nossa conversão a Cristo, estávamos mortos no pecado. Ok? Volta aos versículos novamente, os anteriores. Eu gostaria que vocês dessem mais uma examinada neles. Por exemplo, o segundo versículo. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Pessoas sem Cristo, segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso. Estou apenas aqui transmitindo a vocês o que a Bíblia diz. Claramente. Outro versículo terceiro. Estando nós, olha só, o próprio Paulo se inclui nisso. Estando nós mortos em nossos delitos. Ele mesmo declara que antes de conhecer a Cristo, ele estava o quê? Morto, espiritualmente falando. Então, é uma grande verdade. Agora, escutem. É uma grande verdade esquecida da igreja. Porque quando nós falamos isso nas pregações, não nos damos conta da gravidade disso e da gravidade do pecado. Alguém brincaria de roleta russa? Alguém colocaria no tambor de um revólver uma bala e ficaria brincando? Clique, vou rodar, vamos ver se eu vou morrer. Vocês sabem que há loucos que brincaram disso e morreram. Quem brinca com o pecado, brinca com a morte espiritual e eterna. Coisa muito séria. Então a primeira grande verdade é: antes da nossa conversão a Cristo, estávamos mortos no pecado. Já vimos uma verdade, que antes da nossa conversão a Cristo, estávamos mortos. E todas as pessoas sem Cristo estão mortas. Tá? Agora não confundam Cristo com religião. Pode haver pessoas entre nós, vindo todos os cultos, dando dízimo e tudo mais, e que não tem Cristo. E que continuam na prática do pecado, porque não se converteram. Então vejam. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Outro versículo agora. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Outro versículo. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mais
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E finalmente, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. O que esses versículos agora nos revelam? Primeiro, nós vimos que sem Cristo estávamos mortos. O pecado gera morte, todos nós estávamos no pecado. Muito bem, agora nós estamos vendo uma outra sequência de versículos que nos ensina o quê? Alguém quer arriscar a resposta? O mundo jaz no maligno, aí você está repetindo o versículo. Mas qual a verdade que todos eles, se você resumir numa frase, qual seria a frase? O diabo cega o entendimento das pessoas para que elas o quê? Não creiam. Vamos lá, o que mais? Continuem mortas. E o que gera morte? O pecado. Então podemos chegar a uma conclusão reunindo tudo que foi dito aqui por vocês mesmos. Vamos lá. É a seguinte frase: entidades malignas influenciam o ser humano a pecar. Influenciam. Não tem a culpa total. Há uma oposição maligna espiritual. Existe. Existe uma oposição maligna. Existe, irmãos. Existe. Há espíritos malignos que influenciam as pessoas para que elas permaneçam pecando, seja lá no que for. Seja no que for. E você sabe, quem está numa igreja não fuma, não bebe, não se prostitui. Mas será que só isso é pecado? Não adultera, assim espero eu. Mas será que só isso é pecado? Não. Fofoca também é pecado. Intriga também é pecado. Rebelião também é pecado. Mentira também é pecado. Muito bem. Coisas essas que acontecem na igreja. Quantas vezes eu já peguei mentira de irmãos? Quantas vezes irmãos tiveram a ousadia de mentir para mim, à minha frente? Se eu tivesse a unção de Pedro, porque eu não oro tanto quanto Pedro, apóstolo, porque se eu orasse tanto quanto Pedro, mas eu estou querendo chegar lá, viu, irmão? Então cuidado. Ananias e Safira foram mentir para Pedro e os dois morreram. E infelizmente, irmãos, eu vejo pessoas passando por sofrimentos desnecessários porque continuam praticando o pecado, dizendo que são convertidas. Não são. Podem um dia ter sido, mas nós vamos chegar lá. Por trás, escutem com muita atenção. Eu vou dar um exemplo aqui, que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei no WhatsApp ontem uma chamada nos grupos. Eu acho que a maioria de vocês que fazem parte dos grupos ouviram. Eu não faço parte de todos os grupos. O Léo não me colocou no grupo do futebol. Ele está com piedade dos colegas que jogam com ele. Mas nos demais grupos, tirando o grupo Casados para Sempre, que tem pessoas que não são daqui da nossa igreja, mas nos grupos que são da nossa igreja, eu disse que os irmãos estão convocados para estas aulas. E eu fui muito claro no que eu falei. Se não comparecerem, eu não vou poder permitir que participem dos ministérios da igreja. É óbvio. O pastor presidente da igreja, o pastor que está dedicado 24 horas por dia a pastorear a igreja,
e diz uma coisa evidente, que eu nem precisaria dizer: quem não participar não poderá fazer parte dos ministérios da igreja que quem pastoreia? Eu. Guiado por quem? Por mim? Pelo Espírito Santo de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha via homem como homem. Deus trabalha como homem via homem, compreende? Por isso que Deus, para nos salvar, precisou enviar um homem, Jesus Cristo. Por isso que para evangelizar, Deus não envia anjos, Deus envia homens para evangelizar. Deus trabalha com o homem via homem, e vocês estão diante do homem que nesse momento Deus designou para que pastoreie vocês. Agora, o que eu disse, tem alguma coisa de errado no que eu disse? É óbvio que não. Ou será que eu tenho que trabalhar com pessoas que estão se melecando com o pecado? Por que eu tenho que trabalhar com pessoas assim? Por que eu tenho que trabalhar com pessoas que estão sendo usadas pelo diabo? Não vou trabalhar não. Então eu fiz um teste ontem. Eu coloquei aquele áudio de propósito para identificar os rebeldes da igreja. Estou anotando placas. E vou tirar dos ministérios. Vou tirar. Eu só vou nas coisas que não são obrigadas. Então você me prove na Bíblia onde está isso. Me prove na Bíblia, porque eu vou provar para você na palavra de Deus, por diversas vezes, que há coisas que nós temos que ser obrigados sim a fazer. Se a salvação não exigisse esforço e obediência, o caminho não seria apertado, seria bem largo, irmãos. Seria muito largo, não é largo não. Não é largo não. O ensino da palavra é fundamental. Pessoas que não querem participar de escola bíblica, talvez nem sejam cristãs. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Barnabé foi a Antioquia e descobriu que ali haviam gentios convertidos a Cristo, ele se maravilhou da graça de Deus naquele lugar. E o que ele fez em seguida? Ele mandou chamar Paulo para que fosse até Antioquia. Por quê? Porque Paulo tinha o dom do ensino. Basta que você leia as epístolas de Paulo e você nota isso com a maior clareza. Paulo tinha o dom do ensino de uma forma primorosa. E quando Paulo chega em Antioquia, ele e Barnabé começam a ensinar os irmãos a palavra de Deus. Escola bíblica sim, ensinar. E sabe o que aconteceu? Porque aqueles irmãos foram ensinados em Antioquia pela primeira vez. Os discípulos foram chamados de cristãos, parecidos com Cristo. Se queremos nos parecer com Cristo, irmãos, se queremos andar como Ele andou, temos que aprender o caminho que devemos andar. Pessoas que desprezam a escola bíblica não vão trabalhar comigo, não vão. Enquanto eu for pastor dessa igreja, se quiserem fazer motim, se quiserem me tirar daqui, façam o que quiserem. Se quiserem me matar, podem matar. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus estiver à frente da igreja bíblica cristã, a palavra de Deus continuará sendo prioridade aqui na igreja. Amém. O ensino de Cristo continuará sendo a prioridade aqui na igreja. Eu não vou aceitar que os demônios façam festa aqui no nosso arraial. Não vou aceitar, irmãos. Não vou aceitar irmão falando mal de irmão, falando mal de pastor. Não vou aceitar. Nós temos que aprender a reconhecer quem está por trás disso. Quem está por trás das desavenças, das inimizades, das contendas. Quem está por trás da prostituição. Quem está por trás quando vem gente na igreja com roupa indecente para provocar os homens? Quem está por trás disso? Quem quer que nós pequemos? Vocês acabaram de ver aqui. Entidades malignas influenciam o ser humano a pecar.
Eu estou com Cristo. Quem estiver com Cristo nesta igreja estará comigo. Quem não estiver com Cristo é muito simples. Não venha na escola bíblica, eu vou saber quem você é, e você automaticamente já está fora dos ministérios. Você não está proibido de entrar na igreja, porque agora mesmo um gato acabou de entrar aqui dentro. Então qualquer bicho entra na igreja. Agora, se quiser realmente trabalhar nos ministérios da igreja, precisa do revestimento do poder do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo disse aos apóstolos: espere em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E como é que as pessoas põem a mão no arado sem o poder do Espírito Santo? Como é que você se atreve a isso? Você é louco? Você é louco de colocar a mão na obra de Deus sem o Espírito Santo? Brincando com o pecado? Você pensa que o diabo vai poupar você? É por isso que eu vejo pessoas aí sofrendo coisas que não deveriam estar sofrendo. Não brinque com as coisas de Deus, porque como disse o Renato na quarta-feira, o diabo não está brincando de ser diabo, não. Enquanto nós estávamos mortos lá no mundo, ele nem se importava com você. Mas se você realmente se converteu a Cristo, agora você se tornou inimigo dele, inimigo dos demônios. E se você não estiver realmente na posição, você se torna alvo fácil. Precisamos de revestimento de poder, irmãos, para a glória de Deus. Precisamos mais do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, mais alguns versículos, senão eu não consigo terminar. Já vimos duas verdades aqui, mais alguns versículos. Agora vamos chegar a uma terceira conclusão, analisando estes versículos. Vamos lá, Romanos 6, 23. Agora o versículo todo, porque primeiro nós tínhamos visto apenas a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Prestem atenção nos versículos, irmãos. Outro versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse é o próprio Jesus Cristo falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Outro versículo agora, em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o interessante dessa palavra império é que em grego é a palavra exousia. Essa palavra se repete 93 vezes no Novo Testamento. E somente nesse versículo ela é traduzida como império. Mas na realidade essa palavra significa autoridade. Olha que interessante. Ele nos libertou do que então? Da autoridade das trevas. Olha que coisa interessante. Para quem acha que as trevas não influenciam, não oprimem, não estão por trás das inimizades, das contendas, das mentiras, dos levantes, das facções, divisões, grupinhos. Mas é claro que está. Vamos lá, outro versículo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Outro versículo. Eu vim como luz para o mundo, o próprio Senhor Jesus dizendo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Mais outro. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais outro. Agora é Paulo em Atos capítulo 26, falando sobre a chamada dele para anunciar o Evangelho. Quando Deus diz assim para ele, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus,
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Lembram que sem santificação ninguém verá o Senhor? Lembram disso? Então, se alguém está na igreja, mas está contra a palavra de Deus, não está no processo de santificação. Mais outro versículo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4. E finalmente, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora, analisando todos esses versículos aqui, eu acho que foram duas, né? Foi duas, é esses e depois os outros. Que conclusão nós chegamos aqui? Bom, nós já vimos duas conclusões. Já chegamos a duas conclusões. E eu vou aqui repeti-las para vocês. Antes da conversão a Cristo, estávamos mortos no pecado, foi a primeira conclusão. A segunda conclusão, entidades malignas influenciam o ser humano a pecar. E agora a terceira conclusão. Qual é? Isso, pastor Sandro. Fala bem alto, por favor. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é a solução para o pecado. Amém? Jesus Cristo é a solução para o pecado. Essa é a grande verdade. Por favor. Eu escrevi de outra forma, né? Eu escrevi o seguinte: Jesus Cristo veio para nos libertar da opressão maligna. Obviamente, ele é a solução para o pecado. Porque, eu repito, o maligno trabalha para que nós continuemos na prática do pecado. A culpa não é só dele, a culpa é nossa também. Né? O pecado de Adão e Eva foi um pecado onde não apenas o diabo teve culpa. A Eva poderia ter rejeitado, Adão poderia ter rejeitado, mas eles preferiram seguir o conselho maligno, dar brecha, por exemplo. Então, assim como o maligno influenciou Eva a fazer o que ela não deveria fazer, o maligno continua fazendo isso hoje. Agora, o pior é que há pessoas que não resistem. E não resistem porque não se sujeitam a Deus em primeiro lugar. Então, eu repito aqui, irmãos, o propósito da nossa aula aqui parece uma aula de beabá. Eu me sinto assim, que a gente está ensinando coisas que sabemos, na verdade. Nós não sabemos disso. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é a solução para o pecado. Porém, não pensamos muito nisso. Não pensamos muito na gravidade da situação. Por exemplo, volta 2 quadros antes, nos primeiros versículos que nós lemos. Vejam o terceiro versículo que nós lemos, que coisa séria. Ele nos libertou do império das trevas. A palavra império, exousia, a autoridade das trevas. Vejam do que nós fomos libertos, irmãos. Do que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos libertou. É coisa muito grande, amigos. Muito maravilhosa. E eu entendo a desmotivação quando eu falo sobre a salvação em Cristo da igreja, a desmotivação de vocês, da maioria. Não de todos, mas da maioria. Porque essa desmotivação é gerada por uma incompreensão do que é salvação. Muitas pessoas não entendem corretamente o que é a salvação. É passar da morte para a vida. Morte. Estão entendendo? Império das trevas. Tem outra coisa aqui mais. E ele fala no outro versículo, Atos 10:38, que o Senhor veio curar ou libertar a todos os oprimidos do diabo. Oprimidos do diabo. Havia uma opressão sobre as nossas vidas. Agora, pula por favor esse ponto. Mais outro. Agora, para lhes abrires os olhos, vejam comigo ali. O segundo
influencia as pessoas a pecar. Maligno está por trás disso. Vamos agora para mais versículos. Já vimos 3 verdades aqui. 3 grandes verdades. Primeira, antes da conversão a Cristo estávamos mortos no pecado. Segunda, entidades malignas influenciam o ser humano a pecar. E terceira, Jesus Cristo veio para nos libertar da opressão maligna. Agora vamos ver mais alguns versículos e concluiremos com essa 4ª verdade, importantíssima. Importantíssima. Vejam comigo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que grande verdade podemos extrair destes versículos? Pastor? Muito bem. É mais ou menos por aí. Você falou que é livre, eu não consigo entender. Deus é o único caminho. Amém. Todos que não se convertem a Cristo já estão condenados. Não é que por causa disso serão condenados. E essa é a questão. Essa é a questão. A religião cristã é uma religião intolerante. Porque a religião cristã diz que quem não é cristão não será salvo. Não, a religião cristã não diz apenas isso. A religião cristã diz o seguinte: que quem não se converte a Cristo já estava perdido. Essa é a questão. Ah, mas eu não aceito isso. Exatamente. Matrix. Não aceito. É uma verdade muito dura. Ah, quer dizer que minha vovozinha, que morreu pecando, está perdida? Segundo as Escrituras, sim. Ah, não aceito isso não. E quem disse que a verdade é fácil de ser aceita? O problema é que esse mundo, você sabe disso. Lembram do início do filme? Eu não me lembro o nome do camarada lá que falou com o Keanu Reeves. Qual é o nome do personagem? Né? Morfeu, muito bem. E aliás, Morfeu é o que em grego? Alguém lembra? É uma palavra. Sono, muito bem, isso aí, sono, tá vendo? O Morfeu vira para ele e diz o que para ele? Você sabe que tem alguma coisa errada com o mundo, você só não sabe explicar o que é. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Você sabe que tem alguma coisa errada com o mundo. Ou o mundo era para ser assim? O mundo era para ser assim? Era para ser assim? Claro que não. Há algo de muito errado com o mundo. E a Bíblia me diz, não sou eu que estou inventando isso aqui. A palavra de Deus me assegura de que há uma entidade maligna operando nesse mundo para que o mundo seja o caos que ele é, para aprisionar as pessoas no pecado, seja ele qual for o pecado. O pecado gera morte. Eu nunca vi ninguém se dar bem com o pecado. Nunca. Seja ele qual for. Nunca vi. Ninguém tem um final feliz com o pecado. Ninguém. É o maior engano da humanidade. Por isso que a palavra diz, chama o pecado de engano. É um engano. É um engano. Seja ele qual for. Então vejam bem. Ah, como Deus é mau. Queridos, pelo amor de Deus, é
a esse mundo, não haveria chance de salvação para ninguém. Essa é a questão. A humanidade, o ser humano, e aí, eu acredito, né, na literalidade da história de Adão e Eva. Eu acredito que houve sim um primeiro casal sobre a terra. Eu acredito. Agora, mesmo que você não acredite, mesmo porque hoje em dia tem isso, no meio da igreja tem pessoas que não acreditam. Mesmo que você não acredite, então acredite pelo menos na verdade por trás dessa história. Porque tem pessoas que não acreditam nas histórias bíblicas, então acredite na verdade por trás da história, pelo amor de Deus. Por quê? A verdade por trás da história é que a humanidade virou as costas para Deus. Na verdade, expulsou Deus daqui. Nós não queremos te obedecer, nós queremos obedecer o outro. Como diz a pastora Fabiana, o outro aqui não presta. Mas a teoria está certa, os judeus já estão condenados. Se viraram as costas para Cristo. Sim. Mas eu falo isso sempre, todo mundo continua. Não, estão sim. Não só os judeus, qualquer pessoa que vira as costas para Jesus Cristo. Os judeus, porque ele era bem com os hebreus e eram protegidos os judeus até das guerras. E eles viraram as costas para Cristo, então eles são condenados, hoje são identificados pelos protestantes. São. Nós aprendemos muito com as histórias bíblicas do Antigo Testamento. Aprendemos grandes lições que precisam, e algum dia eu vou trazer uma aula sobre isso. Como que eu posso aproveitar do Antigo Testamento? Podemos aproveitar. Mas como não é a temática desse momento, eu não posso entrar nisso. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo algo muito, muito sério. Pode passar, por favor. Vocês viram qual é a verdade? Ela está repetida lá em cima. Todos que não se convertem a Cristo já estão condenados. Não é que serão, já estão. O nosso papel é despertar essas pessoas. Como lá no filme Matrix, o Morfeu estava despertando o Neo. É Neo, né? O nome. Estão entendendo? Então, o nosso papel é despertar. Olha, você está morto. Desperte. Você está sendo influenciado pelo inimigo. Acorde. Então, veja. A não aceitação dessa verdade resulta em quê? Primeiro, eu vou ler aqui. Cegueira espiritual. O crente não enxerga mais que o maligno está por trás da incredulidade e da prática do pecado. Este crente passa a lutar contra as pessoas e não mais contra os espíritos malignos que atuam nestas pessoas. Estão entendendo? Estão entendendo ou não? As pessoas que não acordam para essa verdade, para a realidade do mundo espiritual, da situação de quem anda no pecado, de quem morre no pecado, as pessoas que não acordam para essa realidade ficam de guerrinha um com o outro. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer exatamente isso. Irmãos, o inimigo quer uma igreja dividida. O inimigo quer uma igreja onde o pastor seja um pateta, um panaco, que ele fale e o povo faça o que bem entende. Se eu falar alguma coisa contra a palavra de Deus, não me siga. Mas se eu falar alguma coisa na palavra de Deus, obedeça. Porque Deus se agrada da obediência, não se agrada de sacrifício, se agrada de obediência. E hoje em dia vivemos uma sociedade desobediente. Muito bem, segunda grande verdade aí, que causa a não aceitação de que todos não se convertem a Cristo e já estão condenados. Primeiro foi a cegueira espiritual, agora é a mordaça espiritual. O crente não percebe mais a importância de falar de Cristo para os perdidos. Ele fica de boca fechada. E, consequentemente, deixa de evangelizá-los e de orar por eles para que se convertam. Este crente sucumbiu ao pensamento relativista e pluralista do pós-modernismo, onde cada um teria o direito de ter a sua verdade e onde supostamente todos os caminhos levam a Deus. Eu concordo que todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. Só não venha querer que eu aceite que a mentira seja verdade, porque não é.
A verdade é uma só. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ainda que o mundo pós-moderno diga que há muitos caminhos, que há muitas verdades, eu fico com Jesus Cristo. Eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Eu estou convencido, convicto de que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei o que Ele fez na minha alma, do que Ele me tirou. Então, glorifico a Deus por isso. Terceiro, a não aceitação desta verdade resulta também em paralisia espiritual. O crente deixa de se exercitar nas principais práticas espirituais: meditação na palavra, oração, que pode ou não vir acompanhada de jejum, comunhão com a igreja e contribuição missionária. Por que eu coloquei a palavra missionária? Porque é uma contribuição que visa a conversão de vidas. Estão entendendo? Você pode, por exemplo, pegar o teu dinheiro e mandar para alguma instituição de caridade. Isso significa que o teu dinheiro vai converter vidas? Claro que não. Agora, se você investe na igreja, que está trabalhando nesta instituição, levando o Evangelho a esta instituição, aí sim você está realmente ajudando na conversão de vidas. Esta é a diferença. E há pessoas que não querem que o seu dinheiro chegue às pessoas carentes via a igreja. Por que não querem? Porque o diabo está por trás disso. Irmãos, eu vou ser bem claro aqui. Bem claro aqui. Tem coisas muito estranhas acontecendo hoje nas igrejas cristãs. Não é só na nossa, não. Em muitas igrejas. Eu fui pregar na quinta-feira numa igreja batista. E no final do culto o pastor falou exatamente isso que eu estou falando agora. Há pessoas que pensam que podem ser cristãs em casa, sem fazer parte do corpo de Cristo. Há pessoas que pensam que o corpo de Cristo é uma coisa assim, no ar, sabe? Eu estou ligado com o meu irmão em Cristo lá no Japão. Não, você não está. Você está ligado com o teu irmão em Cristo que está perto de você. Por isso Jesus falou, ama o teu próximo. Amar o crente japonês é fácil, não é? Ele nunca vai pisar no meu carro. Então há pessoas que não querem ter convivência, porque convivência traz problemas, não é verdade? Convivência traz necessidade de perdão, necessidade de aceitação, de tolerância com o próximo. É isso, irmãos. Então eu estou sendo humildade, estou sendo bem claro aqui. Bem claro aqui. Tem coisas muito estranhas acontecendo. 4. A não aceitação desta verdade resulta em, isso é o mais grave, morte espiritual. O crente dá lugar ao diabo, ou seja, começa a praticar certos pecados, mas acreditando que está salvo. E o pior é que há pessoas assim na igreja, em todas as igrejas, em todas as igrejas. Só que o propósito da nossa conversão, irmãos, é que assim como quando aceitamos a Cristo fomos libertos do pecado, permaneçamos em Cristo para continuarmos livres do pecado. A salvação é para quem persevera, a salvação é para quem permanece, a salvação não é para quem se afasta, não é para quem é contra, não é para quem despreza as coisas de Deus. Por isso eu não vou trabalhar com pessoas que desprezam o ensino da palavra de Deus. Não vou trabalhar, irmãos. Pastor, o senhor está sendo rígido. Sim, sim, porque o reino de Deus exige isso. É uma guerra. A igreja nunca na palavra de Deus foi comparada a um hospital, a um clube, a um colégio. Nunca! Mas ela sempre é comparada a um exército militante, aonde há ordem, aonde há submissão a quem? A mim, não a Cristo. E se eu represento Cristo aqui, sim, submissão a mim, na palavra de Deus, mas não a mim como homem. Vocês estão entendendo? Então, se eu ensinar alguma coisa fora da palavra, me repreendam em nome de Jesus. Me repreendam na palavra. Na palavra. Se alguém quiser marcar gabinete comigo, venha com a Bíblia. Venha com a Bíblia. Alguém aqui já ouviu falar de John Wesley? John Wesley?
John Wesley, quem já ouviu falar? Muito bem. Um grande avivalista do século XVIII. Obrigado, pastor Sandro. Pastor Sandro é mestre nos avivamentos da história cristã. John Wesley, não é exagero não. Se eu perguntar a data que ele nasceu, eu quero saber. John Wesley. Agora vejam quem é mais rígido, o pastor Allen ou John Wesley? O John Wesley só trabalhava com irmãos que faziam o quê? Você lembra, pastor? Que jejuavam, lembra? Que jejuavam uma vez no mês, 2 vezes por semana, que oravam pelas madrugadas, que mais? Tinha que ler muito livro cristão, uma série de normas. Por isso deu início a uma igreja que foi chamada de metodista, porque tinha método. Hoje é a igreja metodista wesleyana. E foi um homem grandemente usado por Deus. Ele só trabalhava com pessoas que davam valor à palavra de Deus, pessoas que oravam, pessoas que jejuavam. Tudo que eu estou pedindo aqui é que venham para a escola bíblica. E acreditem, já há oposição. Acreditem nisso. Já há oposição. E acreditem também, é possível que haja pessoas aqui que vieram só por curiosidade, que não vieram para continuar. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Eu quero fazer uma grande obra para a glória de Deus. E para que essa grande obra seja feita, aqueles que quiserem fazer parte dos ministérios da igreja precisarão vir na escola bíblica, sim, às 18 horas. Sim. Se você acha que isso é pedir muito, eu só posso orar por você, aliás, eu já estou orando por aqueles que não dão valor à palavra de Deus. Então, irmãos, eu peço a você que continue participando das nossas aulas. Peço desculpas ao casal que não congrega conosco, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo que eu falei aqui é necessário. É necessário. Há momentos que o pastor tem que falar de uma forma rígida, como o pai fala de uma forma rígida com o filho. Eu não gosto de ser obrigado a nada. Ontem Deus me fez lembrar de uma coisa, do meu primeiro dia na escola. Alguém lembra do primeiro dia na escola? Eu me lembro. Eu chorava, eu não queria ficar ali. Meu primeiro dia na escola. Eu fiquei lá porque eu quis? Não, eu fiquei lá porque eu fui obrigado. No primeiro dia. Só que no segundo dia eu já fui porque queria ir. Estão entendendo? Então, a minha esperança é que se você veio aqui hoje se sentindo obrigado, você passe a vir aqui sentindo prazer de aprender mais a palavra de Deus. E eu encerro deixando uma pergunta que vai estar um questionário que vocês vão receber daqui a pouco. A pergunta é a sexta pergunta. Na sua opinião, os cristãos de hoje rejeitam a verdade bíblica de que as pessoas sem Cristo perecerão eternamente? Sim ou não? Ou seja, você acha que os cristãos rejeitam essa verdade? Que todos que não se convertem a Cristo já estão condenados? Ou seja, você acha que os cristãos têm a reação do Neo do filme Matrix? Não, eu não aceito isso. Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas que não se converteram a Cristo vão para o inferno. Eu acredito que tem um jeitinho. Então essa é a questão. Então a pergunta é: se na sua opinião os cristãos de hoje rejeitam a verdade bíblica de que as pessoas sem Cristo perecerão eternamente, sim ou não? E a sétima pergunta é baseada na tua resposta. Se você acha que sim, eu respeito. Se você acha que não, também respeito do mesmo jeito. Agora, se você acha que sim, que os cristãos de hoje rejeitam essa verdade, o que você acha que tem feito esses cristãos rejeitarem essa verdade? Por que estão rejeitando essa verdade? Porque essa verdade não era rejeitada nos cristãos do século XIX, do século XVIII, do século XVII, daí para trás. Por que do século XX para cá há uma rejeição a isso? Por quê? Se você respondeu que não, se você acha que os
E nós vamos ver na próxima aula por que rejeitamos essa verdade. Como é que o mundo tem trabalhado para que a gente rejeite essa verdade? Todos nós estamos sendo iludidos por esse mundo, irmãos. Todos nós estamos num sono profundo, do qual temos que ser despertados. E é por isso que o título deste curso é Despertando a Igreja. Eu espero que você desperte para a glória de Deus. Em nome de Jesus.